Olá, caríssimos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais um áudio do Meditando com Nossa Senhora, em que eu estou fazendo leituras, de algumas mensagens do livro azul do Padre Gobi, que tem como título Aos Sacerdotes, Filhos Prediletos de Nossa Senhora, do Movimento Sacerdotal Mariano. Tá? Estamos no áudio 7/9, é o 7º dia de 9 dias. Então, isso significa que faltam mais 2 dias para terminar essas leituras, né? Quem tem o interesse de adquirir o livro, toda vez eu estou explicando aqui, mas vai que você é a primeira vez que chegou, caiu de paraquedas, o que será que tem aqui no Meditando, né? Então, sempre são, desde do áudio 1/9, eu estou lendo mensagens desse livro. Tem aprovação eclesiástica, inclusive São João Paulo II, ele é o patrono do movimento sacerdotal mariano. As pessoas confundem, o livro azul como... na verdade, os leigos, na verdade, confundem o livro, as mensagens, como sendo muito o norte, Ele é realmente o norte do movimento sacerdotal mariano, mas o movimento sacerdotal mariano, ele independe um pouco do livro, já que Nossa Senhora não está contida aqui dentro, Nossa Senhora sempre Mãe de Deus, então é uma devoção mais antiga do que as mensagens que foram transmitidas ao Padre Gobi, de 1973 a 1997. O Padre Gobi faleceu em junho de 2011, no pontificado de Bento XVI, tá? Inclusive, ele teve encontro, antes de falecer, Padre Gobi teve encontro também com o Papa Bento XVI. E o movimento continua até hoje. Então você pode ou adquirir dentro do movimento sacerdotal mariano, pelo site deles, ou entrando em contato na página do Facebook, que tem sua versão em português, que é a página oficial aqui do movimento no Brasil, E eles sempre têm as mensagens lá. Se não me engano, eles disparam 2 mensagens por dia. Só que aleatoriamente, eles escolhem uma mensagem, colocam, postam lá, com uma imagem de Nossa Senhora. Não é na ordem cronológica. Se você é que nem eu, que precisa dar uma lida na parte cronológica, desde 73 até 97, aí é melhor ter o livrinho. Tá? Não é caro, ele mais ou menos custa metade do valor de um diário de Santa Faustina. Então, se você faz o costume de estudar aparições de Nossa Senhora, tem uma atração muito grande pela aparição de Fátima, principalmente, então esse é um livro indicado para você. Eu sempre vou estar falando isso nas introduções do Meditando com Nossa Senhora. Então, se você está me acompanhando desde o áudio 1/9, você deve estar cansado e careca de saber, Mas eu preciso estar falando por conta das pessoas que podem estar chegando para me ouvir. Eu tenho que ter essa esperança, Ou ninguém está me ouvindo, mas não tem problema. Alguém está me ouvindo, Eu tenho essa fé. Assim, às vezes eu não tenho confiança plena em Jesus, mas eu tenho a fé que tem alguém me ouvindo, Em todos os áudios que eu faço. Mas vamos lá. Eu abri aqui na mensagem do dia 8 de dezembro de 1980, festa da Imaculada Conceição. Ou seja, tem gente que nem nasceu nesse ano, Pois é. Mas antes de iniciarmos, então, a leitura, vamos fazer o sinal da cruz, uma oração ao Espírito Santo, Vamos também nos consagrar a Nossa Senhora, porque afinal de contas, mês de maio é mês das mães, mas principalmente da grande Mãe de Deus, Nossa Senhora, que carrega o Senhor Jesus, seja no ventre, seja nos braços, ou Jesus morto, mesmo nos braços, ou no coração ferido, transpassado por espadas, Pelo sinal da cruz, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inicialmente vamos invocar o Espírito Santo, já que ela é a esposa mística do Santo Espírito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra.
Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos para a consagração de Nossa Senhora, que aliás você vai me ouvir fazendo essa consagração em tudo que é áudio. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me consagro toda a Ti, e em prova de minha devoção para contigo, eu te consagro nesses dias os meus olhos, os meus ouvidos, minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou teu, ó boa e incomparável Mãe, guardai-me e protegei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Pronto, agora a gente vai ouvir, você vai ouvir e eu vou ler, né? A mensagem de 8 de dezembro de 1980, que foi a festa da Imaculada Conceição, com o título A Grande Misericórdia. Filhos prediletos, hoje eu recolho-vos todos sob o meu manto imaculado. Este é o escudo com que vos cubro, para vos defenderdes de todos os ataques na grande batalha que vos chamo. Deveis revestir-vos com este poderoso escudo que vos dou para a vossa defesa e para a vossa salvação. Como são numerosas hoje as insídias do meu adversário, que parece estar atingindo o cume de sua grande ofensiva. Procura seduzir-vos por todos os modos e com os meios mais traiçoeiros, para vos conseguir atingir na alma e vos ferir com o pecado, de modo a afastar-vos de Jesus, que é o vosso único Salvador. Toda a humanidade está poluída por este veneno invisível e tem hoje em dia necessidade de ser curada pelo amor misericordioso de Jesus. Este manifestar-se-á a vós de maneira extraordinária através da intervenção da vossa Mãe Imaculada. A arma que vos dou para combater é a corrente que vos liga ao meu coração, o Santo Terço. Filhos prediletos, rezai-o frequentemente, porque nestes tempos só com a vossa oração sacerdotal recolhida no meu coração imaculado é que podemos mover e quase forçar a grande misericórdia do Senhor a manifestar-se. Vou ter que fazer uma observação, caso você chegou de paraquedas, é o primeiro áudio que você está ouvindo. Os filhos prediletos, os quais Nossa Senhora está dizendo, são os presbíteros, são os padres, os bispos, cardeais, até o Papa. Tá? Se você é seminarista, vamos supor que caiu um ouvinte seminarista, você pretende ser padre, né? Então é bom rezar o terço. Seja fiel aos ensinamentos de Nossa Senhora. Não é idolatria, né? Isso você também vai aprender na faculdade. Tem lá a disciplina de Mariologia, até a especialização que eu sei que existe. Tá? Então seja firme com Nossa Senhora. Continuando a mensagem. Na hora em que tudo parecer perdido, tudo será salvo pelo amor misericordioso do Pai, que se tornará visível por meio da maior manifestação do coração eucarístico de Jesus. O estandarte sob o qual vos congrego é o de Jesus crucificado, que deve ser mostrado por vós, porque também para a vossa perversa geração não há outra salvação senão na cruz de Jesus. Com o terço numa mão e o estandarte do crucifixo na outra, combatei agora a fase decisiva da batalha. Esta minha materna intervenção foi fortemente solicitada também pela confiante oração do meu primeiro filho predileto, o Papa, no caso na época São João Paulo II, que invocou para vós a misericórdia de Deus. Este seu poderoso grito penetrou o céu e levou o meu coração de mãe a apressar os tempos da vitória. Por isso vos reúno hoje no meu exército e vos dou o escudo, a arma e o estandarte para o combate. A todos os fortaleço e abençoo. Aqui termina essa mensagem. Eu geralmente leio uma mensagem, principalmente quando é curta. Se for muito longa, como já aconteceu, eu tenho que dar uma resumida. Ou seja, eu leio umas partes e enfim. Para o dia 12, ou para o dia 13 de maio agora, eu vou ler a última mensagem desse livro, que foi em 97, se não me engano, no dia 31, só um pouquinho, gente. No dia 31 de dezembro de 97, só deixa eu confirmar rapidamente. Ai, rápido. Ai, é esse aqui mesmo. A última mensagem foi em Milão, 31 de dezembro de 97. E é muito longo. Quer dizer, muito não é, né? E aí o livro de mensagens termina com uma homilia do padre Stefano Gobbi, padre Gobbi, no dia 20 de novembro de 99.
né? É uma homilia dele, que ele está falando sobre Nossa Senhora. Então, aí essa mensagem eu não vou ler porque não é a interlocução, né? A última interlocução que ela fez para o Padre Gobi, então para você entender, Padre Gobi ele recebia interlocuções de Nossa Senhora, eram mensagens muito vívidas, muito fortes que ele transcrevia no papel, né? E resultou nesse livro aqui. Os filhos prediletos são os padres. Quando ela fala o primeiro filho predileto, às vezes você pensa que é Jesus, né? Não, é o Papa da época, São João Paulo II, hoje santo, né? Então é bem interessante, porque as interlocuções começam em 73, aí há a troca de Papa na década, nos fins da década de 70 para o começo dos 80, então se não me engano foi em 79, acho que o Papa João Paulo II assumiu, sendo que o antecessor dele havia falecido, tinha assumido, né, o Papa João Paulo I, mas não aguentou, ficou um mês e morreu. E aí tiveram que fazer nova eleição, um novo conclave, e aí foi eleito São João Paulo II. E, passado alguns anos, São João Paulo II sofreu aquele atentado no Papamóvel, na Praça de Roma, né? E o assassino era supostamente um muçulmano, né? E que o Papa manteve contato direto, assim, por muito tempo. Se você, de repente, é de uma geração que nasceu de 1985 para depois, então esses fatos não lhe pertencem, né? Eu sei porque eu vivi essa época, eu era criança, mas a gente acompanhava as notícias. E recentemente eu vi uma foto do assassino, né? Que depois pagou a pena, se arrependeu, recebeu perdão do Papa, inclusive. Assim que o Papa se recuperou, ele foi dar o perdão, conversou com o atirador, né? E uma foto recente aí de alguns anos mostrou ele levando flores, não sei se para o túmulo de São João Paulo II, na época que São João Paulo II se tornou santo, né? Foi recente também, foi nas mãos do Papa Francisco. E ele estava com flores. Significa que ele se converteu, né? Porque muçulmano não leva flores para túmulo, sabe? Então isso é um indicativo, uma grande indicação do efeito do perdão, né? Papal. Então, caso você seja dessa geração mais jovem, que não lembra, ou você nasceu muito depois dos fatos transcorridos, né, não é de 70, eu sou de 75, né, não sou de 73, mas já peguei muita coisa do pontificado de São João Paulo II, então você não pegou, procure saber o contexto da época, é muito interessante. Né? Inclusive o Papa João Paulo II, eu não canso de dizer, ele quase sofreu um segundo atentado, depois a faca, mas graças a Deus não aconteceu nada. Mas a pessoa que estava tentando matar ele a facada era um padre. Ai, gente, cada coisa, né? Então, são coisas assim que talvez seja... quem passou pelo Papa Bento XVI, no fim de São João Paulo II, pegou ele debilitado pelo Parkinson, depois Papa Bento XVI, tem gente que é super fã, assim, dos escritos do Papa Bento XVI, né? Aliás, esse é um grande carisma, um grande teólogo, teórico, escreve muito bem, eu já li uns textos breves dele, é maravilhoso, mas como o Papa Emérito Bento XVI diz hoje, né? O grande carisma do Papa Francisco é a ação. Né? O Papa Francisco, nos escritos, ele é muito simples, independente se vai causar polêmica ou não. Mas na parte, assim, de ir ao encontro, né? Dele primeiro descer do papamóvel, sair lá, dando um alô, ou beijando criança, ou indo abraçar velhinho, etc, etc, ou dando tapinha na mão da moça lá, que ele ficou irritado, né? Né? Ele deu um tapinha na moça lá, não sei o que a moça oriental falou pra ele, que irritou o Papa, tadinho, antes da pandemia, né? Então, virou até meme na internet, mas independente disso, esse período do pontificado de São João Paulo II foi extremamente importante, inclusive porque foi um Papa que teve seus escritos de uma forma simples,
teórica, de grande robustez nos temas, né? Eu sei porque eu já li alguns documentos ali no Vatican.va, que tem disponível do pontificado de São João Paulo II, e ele também era um homem de ação. Ele ia ao encontro, inclusive ele foi o primeiro papa da história da Igreja Católica Apostólica Romana que teve uma conversa séria, visitou uma sinagoga. Causou um furor na época, né? Mas ele foi ao encontro dos irmãos judeus. Até o Papa João Paulo II dizia, temos que ir ao encontro dos nossos irmãos mais velhos, né? É assim que ele tratava os judeus. Outro detalhe, né? Toda vez que ele chegava no país estrangeiro, ele mal descia do avião, já se ajoelhava e beijava o chão da onde ele estava, quando ele estava com mais saúde, né? Era um papa esportista, gostava de fazer escalada nas férias. Aí diz que fazia umas visitas de repentina lá na Polônia, lá para os camponeses, o pessoal levava um susto. Camponeses da Polônia, né? Era muito ligado à sua terra natal. Tanto é que quando visitou aqui o Brasil, não estava no script ele visitar Curitiba, mas ele deu um jeito de forçar a barra, né? Por quê? Porque ele sabia que aqui era o local, aqui em Curitiba realmente é, onde se concentra a maior população de imigrantes poloneses fora da Polônia, inclusive. Aí ele fez questão, né? E, nossa, aí foi um auê, né? Dom Pedro Fedalto que eu diga, né? Tá vivo, graças a Deus, o nosso bispo emérito. Tem muita história para contar. E ele chegou aqui de papamóvel, descarregou com o papamóvel e partiu, né? Depois pro Couto Pereira, foi fundado depois uma praça com o nome, um bosque, na verdade, o Bosque Papa João Paulo II, onde as duas comunidades, polonesas e ucranianas, realizam suas festas, principalmente no período da Páscoa, não nessa Páscoa, óbvio, com a bênção dos alimentos, né? Que é muito comum para o povo ucraniano e polonês, população eslava imigrante, né? Então, eu sou muito, assim, suspeita de falar de São João Paulo II. Tem gente que fala muito do Papa Bento XVI, né? Porque provavelmente teve um contato mesmo e tal. Mas eu particularmente, eu tenho um carinho muito grande pelo Papa João Paulo II, né? É muito vívido. Sabe, eu vou até falar uma coisa. É que isso eu não vou falar, né? Que é coisa minha, né? Como diz um povo aqui em casa. Mas sabe quando você, seja criança, jovem, ou até nessa idade de 40 e poucos anos, 60 e poucos anos, você vê uma pessoa, né? Aí, passado um tempo, Deus te concede a graça, né, de ver que aquela pessoa se tornou santo. Aí eu fiquei pensando, gente, você não pensa assim, gente, eu vi aquela pessoa naquela época, a pessoa virou santo, né? Às vezes até apertou a mão, né? Vai aquele povo que apertou a mão de São João Paulo II, né? Ou também tiveram o privilégio de conhecer Santa Dulce dos Pobres, Santa Teresa de Calcutá, né? Que são santos mais recentes, né? Tipo, você apertou a mão, conheceu, tirou foto. Não, hoje em dia tirar foto com eles é mais fácil, lá na época não. Mas vamos supor, né? Se você foi tocado pela presença, pelo olhar, né, na real, assim, não te dá um negócio assim, nossa, eu conheci um santo, né? Eu digo isso porque eu vi o Papa João Paulo II quando criança, isso eu posso dizer. É uma emoção depois muito grande, é impressionante, né? Então, se eu falo de São João Paulo II, e se você não teve essa... não é ver de longe, não, é ver de perto, sabe como? Não precisa ter tocado, mas ver de perto, um negócio assim que já na época já era ó, né? E hoje em dia ficou duplo ó, porque ó, eu vi um santo. Ah, é demais da conta, né, gente? Às vezes a gente tem devoção, Nossa Senhora, São José, Santo Antônio de Pádua, mas eu nunca vi, né? Eu não vou ter uma experiência mística, assim, de apareceu na minha frente, né? Ó, tipo São Simão Stock, rezando desesperado pela congregação carmelita, correndo risco de extinção, aparece Nossa Senhora do Carmo bem na frente dele com o menino Jesus com o santo escapulário. Eu fico imaginando como é que São Simão Stock não desmaiou, né? Assim é. Tantos outros santos também tiveram suas experiências místicas com Nossa Senhora. Nunca tive, não tenho, não sei se terei. O máximo que posso fazer é essas coisas que eu falo aqui,
meus mau humor momentâneo aqui nos áudios, né? Jogando pedrada na cara do presidente, mas tem que rezar, né? Porque eu sou católica, eu não posso ficar dando conta testemunho desse tamanho, né? Não é porque o presidente é mal educado que eu vou ser igual a ele, né? Então a gente tem que rezar também. Mas se você tivesse experiência, né? Se você não teve, tomara que você tenha. Eu só tenho a dizer isso. Eu rezo para que você tenha essa experiência. Você conhece uma pessoa, vamos supor, Padre Léo virou santo. É a mesma coisa. Abriu-se, né, o caminho para isso, para o processo de buscar os títulos até chegar a ser santo, né? Porque é um trabalho árduo, né? Mas eu espero que você tenha essa experiência. Então, se eu falo bastante de São João Paulo II é por conta disso, né? Eu cheguei a ver ele de pertinho no Papamóvel, passando, nem que fosse como diz, um milésimo de segundo, né? Mas de qualquer forma, talvez você já tenha teve contato com alguém, essa pessoa, mesmo não entrando lá nos altares do cânone aí da Santa Sé, são os santos anônimos, né? Que nem aquele menino lá que estão querendo transformar em santo também, Guido, né? Que era médico, surfista e estava tentando ser padre, né? Não deu tempo, afogou-se. Padre Léo também é um caso. Tem outros casos, né? Eu tenho santinho, por exemplo, Madre Clélia, não é aqui do Brasil, mas tem outros que estão nesse processo, né? Venerável Fulton Sheen, né? Que é um grande comunicador americano, quem teve contato com ele, né? Então, se você ouve ele falar, o precursor de todos que fazem TV, rádio, televisão, mídias sociais, é o Venerável Fulton Sheen, que agora está sendo resgatado também, né? E tem outros, né? De repente até Papa Bento pode ser santo, Papa Francisco também, a gente não sabe, tudo dependerá, né? Mas é interessante observar que nem todo Papa vira santo, né? Tem isso também. Enfim, mas veja, gente, vamos manter a fé, né? Aqui, vou terminar, porque senão eu não vou parar de falar. Só vou ficar falando Papa João Paulo II, Papa João Paulo II, aí ninguém aguenta. Então eu peço a gentileza que, se você não viveu essa época, procure os documentos do Papa João Paulo II. Tem muito material, muito mesmo, né? Homilias, talvez te ajude aí para, né? Não sei, vai que tem um futuro seminarista aí. Lá tem bastante homilia do Santo Padre, o Papa São João Paulo II. Vê também os outros antecessores dele. Não esqueça de ver a história, o contexto histórico que eles estavam vivendo. Por exemplo, você está estudando São João Paulo II, mas ficou com vontade de estudar não, ainda não é santo. O Papa Pio XII, por exemplo. O Papa Pio XII é o Papa do período da Segunda Guerra Mundial. Polêmico, né? Porque estava... Aí que tá, né? Há os críticos, há quem defenda, mas infelizmente foi um Papa que precisou ouvir nações nazistas, nações aliadas, e aí, como é que fica? Tinha nazista católico, sabe? Então, realmente, eu tenho assim... Vou falar bem a verdade, eu tenho uma certa dó do Papa Pio XII. Tem quem defenda ele, tem quem o critique por demais e o condene, chegando a chamar de Papa de Hitler. Inclusive tem um livro por uma editora que acho que não existe mais, editora Imago. É uma editora de perfil judaico. Até o símbolo dessa editora é é uma representação da mão judaica. Então saiu um livro na época, uns 25 anos atrás, chamado O Papa de Hitler. Era uma crítica pesada. Até quem fez o livro não é católico. Ele acha que é judeu, pelo sobrenome, né? Então, são situações, assim, uma encruzilhada grande, né? Então, então eu estou apontando, né? Se você pega um material de um Papa num período difícil, você tem que entender o momento histórico, social, realmente cultural daquela época. Como é que era a sociedade, o que estava acontecendo, se tinha guerra, se não tinha guerra. Você vai ler, por exemplo, o material do Papa Leão XXIII,
Tá tudo em latim, acho que tá em latim, inglês, francês, italiano, acho que uma coisa assim, só nessas línguas, não tem em português. Mas se você domina a leitura dessas línguas, você tem que entender o contexto que o Papa Leão XXIII estava passando. Estava tendo Revolução Russa, né? Na verdade, eu tô meio anacrônica com relação ao Papa Leão XXIII, mas eu só tô dando um exemplo, né? Então é importante, mesmo leigos que estejam me ouvindo, se tem interesse, entra no site do Vaticano, o vatican.va, tem os documentos de todos os papas, todos mesmo, nem que seja em latim, né? Quanto mais antigo for, nossa, aí fica difícil a tradução, né? Mas quanto mais recente for, né, no caso do São João Paulo II, tem em português alguns documentos. Então você pode estar lendo, você pode estar usando para fazer uma pregação, temas sobre sexualidade, sobre família, né? Enfim, cada papa tem seu carisma também próprio. Mas que não seja para falar mal do papa. Por favor, tá? Respeita a cátedra de São Pedro, tá bom? Gente, tchau. Desejo a todos um ótimo domingo nesse dia 10 de maio de 2020, não falei a data, né? Mas é dia 10. É dia 10 mesmo, tá? Tô acompanhando aqui, dia 10. E não se acha que tá doente porque você não sabe que dia exatamente você tá. Você sabe que é domingo, mas não sabe o dia. Normal, tá? Tempos de isolamento social é assim mesmo. Tá bom? Um ótimo Dia das Mães. Você tá longe da sua mãe, você que perdeu sua mãe, não fica triste. Nossa Senhora é a nossa mãe. Aprenda com a vida de São João Paulo II. Veja a biografia dele lá. Ele teve. Por que ele era tão devoto de Nossa Senhora? Por que o escudo papal dele tem uma representação de Nossa Senhora lá, um símbolo mariano? Né? Procure saber. Eu já falei em uns áudios aqui, mas procure saber você. Melhor, sabe? Pesquisar coisa boa, né? Um abraço a todos.